Depressão e suicídio estão intimamente ligados. Não são poucas as vezes que a doença que atinge mais de 322 milhões de pessoas no planeta, segundo a Organização Mundial de Saúde, leva ao ato. Esse mês, o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria realizam uma campanha nacional de conscientização. O Caderno Regional também presta serviço nesse Setembro Amarelo, na reportagem especial de Fabiano Roma. De todas as coisas que eu passei na minha vida, nunca nada doeu tanto quanto a depressão. A minha vida toda foi um vai e volta de quadros depressivos, nunca foi algo extremamente contínuo, mas toda vez que ela voltava, eu sentia que dessa vez ia ser a última. Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu me entupi de remédio, achando que isso ia acabar com a minha vida, mas não. Na época eu nem sabia o que era depressão, o que era um suicídio. Na verdade, eu só queria, assim, aquele dia eu pensei, não quero estar viva mais. É uma questão de falta de esperança na manhã. Eu lembro que eu briguei com os meus pais e uma das coisas que ele falou foi que a minha vida toda ia ser assim. Ele, como se ele estivesse falando que eu ia sempre ter alguma dificuldade e que em algum momento eu não ia ser capaz de lidar com aquilo na hora, que eu ia precisar de um certo tempo para superar e para me recuperar. E aí eu pensei, se toda a minha vida vai ser assim, por que eu tô viva agora? Então é como se você estivesse dentro de uma tortura com você mesmo. Você meio que luta contra uma vontade de morrer. É completamente devastador. Foram, acho que uns 2 meses que eu vinha pro estágio, passava a manhã toda, ia para casa à tarde, ficava a tarde toda na cama. Não importa se estava frio, se estava calor, eu ficava embaixo das cobertas e acho que nunca me senti tão sozinha em toda a minha vida, mesmo com as pessoas me mandando mensagem, querendo conversar comigo. É muito mais do que uma dor emocional. Você sente dor no seu corpo, você chega assim num ponto em que você fica anti-higiênico, você não tem coragem de sair da cama para tomar um banho, para se alimentar. A história da Alexia e da Natália são parecidas, não apenas uma com a outra, mas com as histórias de 350 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de depressão. O psiquiatra Miguel Ximenes de Rezende é presidente regional da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele explica que depressão é uma doença que produz alterações de humor caracterizadas por tristeza profunda, associada a sentimentos de dor, angústia, desencanto, desesperança e ainda baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios de sono, apetite e sexuais. O tratamento requer acompanhamento médico. Dr. Miguel afirma que terapias e medicamentos avançaram muito. O divisor de águas para a gente em 85 foi o lançamento do Prozac, a fluoxetina, a pílula da felicidade, e que veio realmente dar uma virada no tratamento da depressão. Hoje, de antidepressivos, nós temos mais de 40 sais. Cada um com 10, 15 produtos diferentes no mercado, a gama que a gente tem é enorme. E, claro, toda medicação tem seus efeitos colaterais, mas se for comparado ao que se tinha há 30 anos atrás, 35 anos atrás, é muito pouco. Segundo o psiquiatra, na maioria dos casos, o suicídio decorre da depressão. É uma doença, como tal, que tem que ser tratada. A forma mais grave dela, o suicídio, é emergência. É 192, SAMU, e sem pensar 2 vezes. E levar paciente para tratamento psiquiátrico. Tem que se quebrar um estigma. Precisa de tratamento. 800 mil pessoas por ano em todo o mundo cometem suicídio. Esse triste número é da ONU, a Organização das Nações Unidas. E não é só.
O suicídio é a segunda principal causa de morte de jovens com idades entre 15 a 29 anos. Aqui em Santos, no ano passado, foram registrados 8 suicídios. E a Rede Municipal de Saúde realiza, por mês, 17 mil atendimentos ligados à saúde mental. Metade desses casos é de depressão. CVV, bom dia. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é uma das instituições que trabalha no combate a esse mal. A unidade de Santos recebe por mês mais de 3 mil ligações. Renato Caetano, que é voluntário há mais de 20 anos, diz que os números assustam. Hoje no mundo 800 mil pessoas se matam todos os dias. Se nós colocássemos numa linha que começa no primeiro segundo, isso daria um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil são 32 mortes por suicídio, uma morte a cada 45 minutos. Isso dá por volta de 12 a 13 mil suicídios. Porém, a gente sabe, e os próprios órgãos oficiais, eles são unânimes em reconhecer que esses números são subnotificados. Significa que certamente são maiores. Para Caetano, vivemos em uma época em que as pessoas se sentem muito solitárias. E é preciso saber ouvir. Não adianta eu me dispor e começar a olhar no relógio, eu tenho um compromisso agora. Não, vamos dar um pouco de tempo para esse amigo, para que ele possa desabafar e falar do seu sofrimento. É muito importante falar das nossas dores. É terapêutico. A alfândega apreendeu hoje quase 1,5 toneladas de cocaína no Porto de Santos. É a segunda maior apreensão do ano. A droga estava escondida em uma carga de açúcar que tinha como destino o porto da Antuérpia, na Bélgica. Você sabe o quanto é importante a castração dos animais domésticos? Esse é o Bolt, um Lhasa Apso de 3 anos. É um cãozinho carinhoso e bem sapeca. A dona dele é a Roseli. Ela conta que há 1 ano mandou castrar o Bolt. Eu trouxe justamente para não ter problemas de doenças, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, de trazer ele para fazer a castração. Como é que ele ficou depois da castração? Ele ficou mais calmo. Estamos na ONG Defesa da Vida Animal. A doutora Bárbara Mauri é uma das veterinárias que atende aqui. Ela explica que a castração é um procedimento rápido e que o animal se recupera em poucos dias. A recomendação dela é fazer a castração em machos, o quanto mais novo melhor, e em fêmeas, antes do 2º cio. Ela explica ainda que são vários benefícios. Evita uma série de doenças, né? Inclusive o câncer de mama, que a gente, infelizmente, ainda recebe bastante animais com câncer de mama que poderiam ser prevenidos se eles fizessem a castração no tempo ideal, né? Os machos também, aqueles machos que levantam a perna o tempo inteiro para marcar território, isso também eles costumam diminuir quando a gente castra. E é lógico que é um mito, muita gente deixa de castrar o animal porque acha que vai engordar. Ai, meu animal vai engordar. Isso é um mito, né? Eles de fato não engordam depois da castração. E também é um mito de que, por exemplo, o macho, vai tirar a masculinidade do meu cão e tal. Não tem nada a ver, eles continuam com um comportamento igual. A ONG realiza mais de 400 atendimentos por mês. 120 são castrações de cães e gatos. Segundo a presidente, ter um animal castrado é um ato de responsabilidade. Porque a gente para de ter animais abandonados na cidade. Todos os dias a gente tem pessoas ligando que a cachorrinha ou a gatinha pariu e não tem onde colocar os filhotes. Lógico que não tem, são muitos filhotes. Hoje nós temos no nosso país mais animais do que crianças, né? Então a gente precisa realmente controlar a população, fazer a castração e não importa que seja de raça ou sem. Tá? Porque cachorrinhos de raça também sofrem, também são abandonados. Então a castração é maravilhosa, tanto para o animal como para os seres humanos que não vão mais ver animaizinhos nas ruas abandonados. Um gavião da espécie carcará foi solto ontem no Parque Estadual da Serra do Mar pelo pelotão ambiental da Guarda Municipal de São Vicente. Ele havia sido capturado pela equipe da polícia há 2 meses em uma residência no bairro do José Menino, em Santos. Estava debilitado, com lesões pelo corpo
e seguiu para tratamento no Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Silvestres, em Cubatão. E os últimos dias de inverno vão ser mesmo de sol e calor nas cidades da região. Veja a previsão do tempo. Muitas nuvens no céu em Santos durante todo o período e temperaturas mais amenas do que nos últimos dias. Mínima de 20, máxima de 27 graus. Predomínio de sol em Guarujá, com mínima de 18 e máxima de 30. Sol também em Cubatão, com mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em São Vicente, muito sol e temperaturas variando entre os 19 e os 31 graus. Praia Grande tem dia de sol e temperaturas altas, indo dos 18 aos 32 graus. Mongaguá tem sol, calor e pouca nebulosidade. Temperaturas variam dos 20 aos 29 graus. A Polícia Federal realizou hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. Veja os detalhes no Brasil em 1 minuto. Foi a fase de número 65 da operação. O alvo foi Márcio Lobão, filho do ex-senador e ex-ministro Edson Lobão. Ele é suspeito de envolvimento em esquemas de corrupção na construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e outras empresas como a Transpetro, subsidiária da Petrobras. O músico João Gordo, vocalista da banda Ratos de Porão, está internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, para tratar uma pneumonia que o tirou de ação nas últimas semanas. É a terceira internação do músico, que tem 55 anos, nos últimos 3 meses. A seleção brasileira enfrenta no começo desta madrugada o Peru, na reedição da final da última Copa América. A partida começa às 11h59 e deve terminar perto das 2 da madrugada. O jogo acontece no Memorial Coliseum, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A história impressa da cidade está sendo resgatada e eternizada graças ao trabalho do Instituto Geográfico de Santos. Digitalizando o passado para as futuras gerações. Imagine você transformar todo o papel em um documento digital que pode ser acessado por computadores, através da internet. Esses papéis contam a história da cidade. Isso que eu estou falando para você está acontecendo aqui. Eu estou no Instituto Histórico e Geográfico e aqui nessa sala onde a gente vai entrar agora é que acontece mesmo a digitalização desses documentos. Aí você está vendo a máquina que escaneia aí os documentos, os papéis e tudo vai para o computador. E desse jeito a informação é perpetuada, não é exagero falar isso não. A informação fica para sempre. Quem está coordenando todo esse trabalho é o jornalista e pesquisador Sérgio Williams, que está aqui com a gente. Sérgio, fala para mim, o que está sendo digitalizado? Eu falei no comecinho que é um pouco da história, e é mesmo, né? É a história da cidade dos últimos 170 anos, né? Nós estamos falando de 3 milhões de páginas, né, de jornais, são mais de 50 títulos que nasceram desde 1849, né? Nós estamos aqui digitalizando a Revista Comercial, que é o primeiro jornal da história da cidade, e tantos outros que surgiram depois. E a história depositada, a história das instituições, das pessoas, dos fatos históricos, de como os santistas encaravam os grandes fatos da humanidade, ou seja, é um material riquíssimo que vai servir para subsidiar qualquer tipo de pesquisa e acessível gratuitamente pela internet. O Instituto está fazendo isso de forma a cumprir a sua finalidade estatutária, ou seja, o Instituto não tem nenhum tipo de visão lucrativa nisso, é de fato uma missão, uma bandeira que nós empunhamos com muita força aqui. Que bacana, agora eu queria que você explicasse um pouquinho que máquina é essa, como é que ela funciona. Isso é um scanner planetário especializado justamente em digitalizar revistas, livros e jornais. Ele transforma as imagens, a imagem do papel em imagem digital. Essa imagem digital depois é conduzida para um processo de leitura OCR, ou seja, o computador ele compreende o texto e transforma aquilo em texto vetorizado. Para quê? Para que você possa, numa eventual busca por palavra-chave, você descobre onde estão aquelas palavras-chave. Ou seja, você coloca lá Praia do Gonzaga, por exemplo, ele vai achar tudo que tiver escrito Praia do Gonzaga em qualquer página, ele vai encontrar. Isso facilita em muito
as pesquisas para quem trabalha com a questão de resgate da história, etc. e tal. Em que fase que está esse trabalho de digitalização? O Instituto já começou isso já há uns 3 meses, né? Esse projeto que a gente até colocou uma nomenclatura de digitalizando o passado para as futuras gerações. Já digitalizamos totalmente a revista comercial, também a Gazeta Popular já está quase no processo final e estamos avançando para o Diário da Manhã, que foi um jornal do final do século XIX, cujo redator principal era Vicente de Carvalho, né? Também o Jornal da Noite e outros jornais tantos que ainda passaram por essa máquina. Eu falo muito isso, né? É uma missão de vida nossa do Instituto e nem que a gente leve 10 anos. Né? Esses 3 milhões de páginas um dia estarão totalmente digitalizados e aí sim, a história de Santos depositada nos jornais estará definitivamente salva para as futuras gerações. É bom a gente destacar que esse trabalho, como você mesmo falou, não tem fins lucrativos e quem quiser colaborar pode também, né? Porque afinal de contas tem história de um monte de gente, um monte de instituição, né? Isso, o Instituto está fazendo isso com recursos próprios, né? E a gente tem esse ritmo, como eu falei, assim, se a gente tiver com essa equipe, vai levar uns 10 anos. Nós queremos potencializar isso, né? Então estamos buscando aí parcerias na iniciativa privada, junto às instituições principalmente, para que a gente possa reforçar esse time, colocar mais máquinas, mais pessoas, para a gente diminuir esse prazo, de 10 anos para 5, para 3, para 2. Quem sabe a gente consegue, em um prazo de 1 ano e meio, ter todo esse universo aí digitalizado. Para isso, precisamos de ajuda, né? Pra gente finalizar, eu tô vendo aqui um jornal, vou pedir pro Josivan Lima mostrar pra gente aqui rapidinho. Josivan, mostra aqui a Gazeta Popular, de quando é esse jornal aqui e que tipo de informação tem aqui, Sérgio? O Gazeta Popular foi editado em Santos entre 31 e 38, isso aqui é uma edição de 1935, né? E a gente vê notícias do dia a dia, do cotidiano da cidade, né? Algumas coisas muito peculiares, né? Até curiosas e engraçadas, porque a gente fala do linguajar da época, dos costumes da época, da forma como a publicidade atingia as pessoas, a própria diagramação, ou seja, você tem diversas leituras com esse trabalho. Você tem um campo vastíssimo para uma infinidade de pesquisas, não só para a área de jornalismo, mas para a área de história, para a área de arquitetura, para a área de design gráfico, ou seja, é um material ou é uma coleção que vai propiciar muita coisa bacana no meio acadêmico e também para os curiosos para ver como é que a cidade reagia no passado às coisas. Uma missa em homenagem ao fundador do Complexo Educacional Santa Cecília, Milton Teixeira, foi realizada nesta manhã na Capela da Unisanta, após 7 anos de sua partida. Familiares, amigos, gente que era bem próxima e também aqueles que não tinham uma convivência diária, mas admiravam o trabalho e a pessoa de Milton Teixeira. Todos reunidos na Capela do Campus para assistir à missa em memória ao chanceler da Universidade Santa Cecília. A acolhida que me deram em vida, onde eu estiver comigo. Logo após a celebração, já fora da capela, filhos e netos posaram ao lado da estátua do patriarca. E foi descerrada uma placa para marcar os 7 anos da partida. 7 era o número favorito, o número da sorte dele. Dr. Milton Teixeira foi um realizador de inúmeras coisas, tanto que hoje fica difícil definir qual foi o aspecto mais importante da vida dele. Ele foi advogado, educador, empreendedor, um escritor premiado, dirigente esportivo e patriarca de uma família que mudou os rumos da educação e do esporte na Baixada Santista. Para os filhos, fica a saudade do pai e a alegria pelo legado. Ele foi grande em tantas áreas e ao mesmo tempo tão humilde, ensinando e elevando tantas pessoas na educação, no esporte, na assistência social, na cultura, na bondade, não é? Que ele não está morto, pelo contrário, é uma alegria muito grande porque o que ele plantou continua vivo por intermédio das pessoas as quais ele ajudou, ensinou e continuam multiplicando esse seu ensinamento. Acima de tudo, uma mensagem de alegria. São recordações boas, bonitas, né? E ele vivo, presente, ele ainda nos corredores, nas salas de aula, aqui na entrada do campus, cumprimentando e recebendo todos os seus alunos. São memórias marcantes da vida, onde ele pregou sempre muito amor, muita união da família, a simplicidade, a humildade, e um homem acima do seu tempo, com uma visão
de futuro que só Milton e raras oportunidades outros tenham. Doutora Silvia, o que dizer da senhora que continuou com esse legado? Milton continua vivo no coração de cada um de nós, pelo seu exemplo e também inspiração. Tenho certeza que todos os presentes têm um caso para contar, uma lembrança, uma lição, sobretudo pela humildade. Ele sempre se aproximou um dos outros, querendo unir, querendo congregar e, sobretudo, com muito bom humor. Ele deixa para nós esse grande legado que é o Santa Cecília, que hoje presente na educação, no esporte, na obra social. Ele também que foi escritor, na literatura, enfim, uma pessoa empreendedora. Milton, querido, mais uma vez o nosso grande abraço de filha, de educadora e de uma pessoa que eu amo muito. Parabéns. Também foi homenageado Milton José Ribeiro, o Mono. O Departamento de Educação Física e Esportes recebeu o nome do professor e ex-jogador de basquete da Unisanta. E a escritora Lúcia Teixeira participou no último fim de semana da Bienal do Livro do Rio de Janeiro e fez muito sucesso. O carinho dos fãs, a interação com os novos leitores. A Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro foi um momento especial para a escritora Lúcia Teixeira. A autora participou de 2 momentos importantes do evento. No estande do Consulado do Japão, falou sobre o livro O Segredo da Longa Vida, primeiro livro infantil brasileiro que foi traduzido para o japonês. E no estande da editora Cortez, lançou sua nova obra, Caminho para Ver Estrelas, que teve seus exemplares esgotados e foi recorde de vendas da editora no evento. Esta Bienal do Rio homenageia este país, o Japão, que o ano que vem terá as Olimpíadas, né? E também com muito prazer receber esse convite para estar falando sobre o Segredo da Longa Vida, que foi o primeiro infantil brasileiro traduzido para o japonês e entregue também ao imperador Naruhito. E esse povo e suas autoridades têm uma grande consideração por esse trabalho e fico muito honrada, mais uma vez, de estar aqui representando a Unisanta, não é? Que é a editora, junto com a editora global do Segredo da Longa Vida, e lançando aqui no Rio, nós já lançamos em Santos, em São Paulo, e agora no Rio, em grande estilo, o Caminho para Ver Estrelas. A escritora foi uma das convidadas do evento, que contou com a participação de outros grandes nomes, como Maurício de Souza, Ana Maria Machado e Ruth Rocha. Foi uma ótima oportunidade para estreitar laços com os fãs que adoraram a chance de conhecer a autora. Eu já acompanhava o trabalho da Lúcia Teixeira e quando eu vi que a personagem do livro era Ana, a minha filha Ana Carolina, ela ama, adora, e estar com esse livro, que tem uma playlist, é muito importante. Eu gostei muito. Caminho para Ver Estrelas é o terceiro livro da trilogia do Tempo, que inclui também Tudo é Possível e O Segredo da Longa Vida. O livro tem como cenário uma cidade na qual os jovens acordam um certo dia com uma estranha doença. Perderam a capacidade de sonhar, de imaginar. Os jovens Lucas e Ana são os protagonistas que tentam descobrir a cura em meio a uma história que envolve viagens no tempo, universos paralelos e muita fantasia. O interesse de crianças, de jovens, de educadores, de psicólogos que têm utilizado o livro tanto em sala de aula como em terapia, nos dá uma grande satisfação e é por isso que foi feito esse trabalho. A edição de hoje fica por aqui. Você pode seguir o jornalismo da Santa Cecília TV também no Instagram. É só acessar a conta @santaportal na rede social e clicar em seguir. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau.